tínhamos combinado, né? Para que quem tiver problema possa também estar assistindo posteriormente. E aqui nós vamos compartilhar nossa tela com os senhores, tá? Área de trabalho. E vamos voltar aqui um pouquinho, só para recordar aqui, aqui ainda não trabalhamos isso aqui não, aqui eu deixei aqui no ponto errado, só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim, professora. Sim? Ok, obrigada. Bom, só recordando aqui com vocês, eu acredito que nós paramos aqui, vocês estão lembrados? Faz um mês. Nós tivemos nossa última aula, acho que foi dia 20 ou 21 de dezembro. É tá? isso mesmo, Nós professora. falamos isso aqui, né? Nós falamos de ligações químicas, falamos de polaridade, de distância, de energia, né? Que são as características importantes de ligações químicas. Falamos que os átomos se ligam para ter uma menor energia, uma maior estabilidade. Estudamos a parte de modelos atômicos, não foi isso? E aí, né, discutimos, aqui a gente tem um fluoreto de cálcio, aqui a gente tem um aço, né, inoxidável, e nessa liga metálica tem ferro, tem carbono, tem mais outros elementos químicos. Aqui a gente tem um composto, né, uma substância chamada enxofre, e nessa substância ela é constituída só do elemento químico enxofre, 8 átomos do elemento químico enxofre formam uma molécula desta substância, e o conjunto dessas moléculas forma essa substância que nós estamos visualizando. Mas como é que flúor liga com cálcio? Como é que o enxofre liga com enxofre? Como é que o ferro liga com carbono? Então, foi aí que nós paramos, acredito eu. Aí nós falamos da questão da configuração dos gases móveis, que anteriormente vocês tinham estudado, dizendo, a regra do octeto, são estáveis porque tem 8 elétrons na camada de valência, e nós discutimos isso com vocês, dizendo que são estáveis porque eles estão com os orbitais preenchidos, completo, né? E isso dá uma menor energia e uma maior estabilidade. Porém, os gases novos se ligam, falamos, por exemplo, do plutônio, do xenônio, né? Que ocorrem ligações químicas, depende das necessidades. E aí citamos o exemplo, inclusive, do O3, né, que é o gás ozônio, que o O2 já estava estável, mas faria mais uma ligação, né, formando, então, o O3. Porém, é um composto instável, extremamente oxidativo, por isso que nós utilizamos esse composto, inclusive, para tratamento, por exemplo, de água, desinfecção, né, com relação a micro-organismos, não só em águas, por causa da sua instabilidade e da sua alta reatividade, então. E isso está relacionado com as ligações químicas. E aí mostramos aqui, né, demos um exemplo de ligação, onde alguém perde elétrons e alguém recebe elétrons, e aí falamos, né, que eu gero um íon, ele deixa de ser átomo, e aí citamos o exemplo de raio atômico, né, o que era raio atômico, o que era energia de ionização, e aí acho que paramos aqui. Confere, Matheus, o nosso outro amigo que falou comigo ainda há pouco. Confere sim, professor. Ok, então, depois da gente relembrar isso aí, vamos lá então. Né? Então, tipos de ligações. Nós temos basicamente, pessoal, 2 tipos de ligações. Quais são? Nós temos as ligações que nós chamamos de ligações primárias, e as ligações que são chamadas secundárias. Qual é a diferença entre uma ligação primária e uma ligação secundária? Bom, a ligação primária, elas são forças, né, que unem átomos. Então, é a união de átomos. Já as ligações secundárias, elas são forças, né, físicas que unem as moléculas. Então, essa aqui eu estou relacionada com a questão de moléculas, né? União de moléculas, né? Basicamente. Opa, nossa senhora, que a canetinha hoje está ruim. Moléculas, certo? E aqui, basicamente, união de átomos. Qual seria mais forte, a ligação química primária ou secundária, se eu avaliasse em questão de força elétrica? Logicamente, seria a ligação química
primária, porque eu estou ligando átomos. Então, lembra, questão nuclear, eletrosfera, eu tenho atração, né? Núcleo, eletrosfera do átomo. E eu tenho basicamente 3 tipos de forças que unem os átomos, né? Essa chamada iônica, a outra chamada covalente e uma chamada metálica. Nós vamos estudar cada uma com detalhes, né? Quando é que eu vou ter essa força que eu considero iônica, quando é que eu vou ter essa força que eu considero covalente e quando é que eu vou ter essa força que eu considero metálica. Sendo que essa aqui, ó, na área dos senhores, né, da área de engenharia, esqueci aqui, hoje eu não estou, ó, vocês são do curso de engenharia mecânica. Confere? Né? Então, na área dos senhores, essa aqui é uma das mais importantes, tá? E as ligações secundárias, posteriormente, né, primeiramente nós vamos falar das ligações primárias, depois nós vamos vir com as secundárias, porque as secundárias ela também é fundamental, mas ela depende, né, ela está interligada com essa questão da primária. É a primária que vai definir o tipo de ligação secundária. E isso, né, vai definir, inclusive, as características macro da substância. Por exemplo, quais são essas características macro específicas? Solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. São todas características que estão intimamente relacionadas com as ligações primárias. Logicamente, as ligações primárias vão né, imprimir as ligações secundárias, vamos dizer assim, e elas juntas vão definir essas características macro das substâncias específicas, que é importantíssimo, né, quando eu vou trabalhar lá na engenharia mecânica, definir, por exemplo, um material que vai fazer parte de uma determinada estrutura de sustentação do motor, né, ou do torque do meu motor do carro. Se eu não conhecer essas características, como que eu vou definir, né, esse material? Então, isso aqui é fundamental na área dos senhores. Tudo bem, pessoal? Sim ou sim? Podemos continuar? Sim. Sim? Sim. Vocês já tiveram aula hoje? Não, hoje não. Não? Vocês não estão tendo o primeiro horário da segunda e nem o segundo horário? A gente tem, mas o professor Food teve um imprevisto e aí ele pediu para adiar essa aula. Ah, tá. Mas confere comigo, vocês têm o primeiro e o segundo horário com ele? Não, a gente tem um horário só com ele. E qual que ele? Das É o primeiro? 7 às 8. Então a gente talvez pode antecipar um pouco essa aula nossa, porque eu também estou com essa janela do segundo horário aguardando os senhores. A gente pode depois conversar sobre isso. Ou a gente pode usar mais tempo também, para a gente poder adiantar nossas coisas aqui. Bom, então vamos lá. Propriedades físicas dos compostos. Olha, por exemplo, eu falei aquela questão que define as questões macro, né? Aqui eu peguei algum tipo, por exemplo, ponto de fusão. O que é ponto de fusão, colegas? É o momento em que uma substância vai passar do seu estado sólido para o estado líquido, né? Isso, mudança de estado de agregação física, né? Que é do estado sólido para o estado líquido. E aqui é solubilidade em água, né? Então, a solubilidade, ela está relacionada com o quê? A questão da solvatação, né? Isso intimamente relacionado com o quê? Com as ligações secundárias, né? Então, uma molécula vai solvatar em outra molécula dependendo das particularidades das ligações secundárias. E aí ele trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, né, essa substância que cobre, uma liga metálica composta de cobre. Todo mundo conhece um fiozinho de cobre ou um utensílio doméstico de cobre, né? Isso não é realmente, né? É muito comum, né, no nosso dia a dia. Olha que tipo de ligação é entre o cobre e o cobre. Ela é metálica. Olha a temperatura de fusão, acima de 1000 graus Celsius. Alta, elevada. E se eu colocar uma liga de cobre em meio aquoso, ela vai solvatar?
solubilizar na água? Não, ela é insolúvel. Por que será que ela é insolúvel? Por que que quando eu coloco uma liga de cobre, né, um material de cobre na água, ele não se solubiliza? Não, você fala, porque professora? A gente constata isso, mas a explicação, né, com relação a essa particularidade é algo relacionado com a ligação química secundária e primária, que vai imprimir essa qualidade, essa particularidade, melhor dizendo, né, desse material em água. Outro material, uma platina, né, uma liga, platina, também é uma ligação metálica. Olha a temperatura de fusão, um pouquinho alta, né? 1769. Inclusive, no laboratório, né, quando nós queremos, por exemplo, fundir determinados materiais, nós usamos, né, a gente fala um recipiente, e esse recipiente tem um nome. Parece tipo um cálice, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pois eu vou ter, inclusive, dar uma aula para vocês de vidraria, sabe? Também. Mas é um cálice, assim, parecido assim. Formato assim. E esse cálice, a gente chama ele de cadinho, né? E a gente tem ele de porcelana e tem ele de platina. Logicamente, quando eu quero, né, fazer a fusão ou, né, a combustão de uma determinada matéria orgânica, né, e gerar cinzas dessa matéria, por exemplo, eu uso um cadinho de platina, tá? Então, a platina, né, vai continuar lá. Eu uso, por exemplo, a temperatura em torno de 1000 graus e a temperatura de fusão da platina é quase 2000 graus. Então, não vai acontecer nada com o meu cadinho de platina. Então, é o recomendado. Tá? Mas por quê? E se eu colocar essa liga metálica em água? Também não acontece nada, ela é insolúvel, ela não solvata, não se solubiliza. Mas se eu pegar, por exemplo, essa outra substância, NaCl, os senhores conhecem essa substância, não conhece? Que substância é essa aí? Sal de cozinha. Sal de cozinha, né? O maior componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio. Nós vamos, inclusive, discutir a ligação entre, né, o Na, né, que é um íon, e o Cl. Quando eles se ligam, né, está na forma iônica. Bom, a ligação é iônica, né, e nós vamos discutir também essa nomenclatura, e o senhor já conhece, inclusive, isso. E olha lá a temperatura de fusão, né? Então, se eu colocar um pouquinho de sal de cozinha para fundir, né, num recipiente de alumínio, por exemplo, eu vou fundir o recipiente de alumínio, que é por volta de 700 e poucos graus, e o sal ainda vai permanecer no estado sólido, ou seja, não vai passar do estágio de agregação sólido para o estágio de agregação líquido, porque a temperatura dele é superior à do alumínio. Agora, se eu colocar, né, uma colherzinha de cloreto de sódio em água, o que ele vai acontecer com ele? Ele é solúvel em água. Mas por que ele é solúvel em água? Se solvata em água. São as características das ligações secundárias e das ligações primárias que vão definir essa particularidade dessa substância, né? Aí, se a gente pegar, por exemplo, né, essa outra substância aqui, ó, a sacarose, né, ela já tem um outro tipo de ligação química, que nós também vamos estudar, vamos discutir essa ligação. Mas olha lá a temperatura de fusão dela, 186 graus. Eu já consigo, né, mudar o estado de agregação. Todo mundo aqui já pegou, por exemplo, açúcar em casa e já fez uma calda, né, para fazer pudim, passou o açúcar do estado sólido para o estado líquido, é a fusão. E também já colocou o açúcar em água, né, quando você vai fazer um sucozinho lá, um suco, e ele vai se solubilizar. Por que será que ele é solúvel? Também são algumas particularidades que a gente vai estar estudando. Então, é isso, né? Algumas propriedades físicas relacionadas com as ligações primárias e secundárias que são, né, e que definem, então, inclusive, a natureza da substância. E a partir disso aí eu posso, então, destinar uma determinada substância para uma finalidade e não posso destiná-la para uma outra finalidade.
Ok, pessoal? Tudo bem? Sim ou não? Aqui também é só reforçando essa questão da energia, né, de temperatura de fusão, né, de algumas substâncias. Então, vamos lá. Quem é o nosso amigo que consegue ler aqui para nós? Alguém consegue ler ou tá muito assim, pequeno? Tipos de ligações. Só para acordar um pouquinho aí. Quem que é que pode ler esse slide aqui para nós, na lousa? Falei. Os átomos podem adquirir uma configuração eletrônica estável por 3 maneiras: perdendo, recebendo ou compartilhando eletrônios. Por isso, os elementos podem ser classificados segundo a sua eletromagneticidade e eletropositividade. Ok, obrigada. Então, olha, nós temos, né, 3 possibilidades, né, dos átomos adquirirem aquela menor energia e aquela maior estabilidade. Quando eles podem perder, podem receber ou podem compartilhar elétrons. Então, nós estamos falando de quê? De núcleo do átomo ou estamos falando da eletrosfera do átomo? Estamos falando da eletrosfera do átomo, certo? E isso vai depender de 2 condições básicas, primordiais, da eletronegatividade e da eletropositividade. Né? Lembram? Cargas positivas atraem cargas negativas. Positivo com positivo, a gente tem repulsão. Negativo com negativo, a gente tem repulsão. Então, isso aqui é desfavorável, isso aqui favorece a condição. Então, nós vamos ver agora quando é que nós vamos ter essas características e quando é que nós vamos ter essas características. Ok? Então, como nós já vimos, já comentado isso aqui, reforçando o que eu acabei de falar anteriormente, que muitas das propriedades físicas dos materiais, né, eu vou estar correlacionada com as forças interatômicas, né, as ligações entre os átomos, e melhor dizendo, as ligações também entre as moléculas. Então, essas são as ligações primárias e as ligações secundárias. Bom, aí vamos lembrar um pouquinho lá da física. Eu sei que os senhores agora, vocês fazem física agora no primeiro semestre ou não? Não, acho que só no segundo, professora. Só no segundo, mas vocês são bons em física. Bem melhores do que eu. Vocês lembram dessa equação aqui? Força vetorial, carga de 2 cargas é igual a constante K, essas forças, essas cargas em módulo dividido pela a metade do raio. Lembra dessa equação? Essa equação é assim, familiar para os senhores ou não? Sim. Essa equação vem da onde? Quem que se lembra da origem dela? Se refere à força elétrica, né? Força elétrica, né? Força entre cargas. E nós temos 2 condições básicas. Quais são? Quando eu tenho aqui, ó, uma carga, né, com características positivas e uma carga com características também o quê? Positiva. Essa força, ela é uma força de repulsão. Por isso que o vetorzinho aqui está saindo e esse aqui está saindo, né? Lados opostos. Agora, quando eu tenho uma com características positivas e uma com características negativas, então eu tenho uma força de atração. Então, as forças interatômicas, elas podem ser basicamente essas 2. A força atrativa, que seria esse caso aqui, ou a força repulsiva, que seria esse caso aqui. Né? E aí, lembrando lá da física, né, que você já estudar, como é que eu calculo essa força. Né? Eu levo em consideração o módulo das cargas dividido pelo raio, né, ao quadrado. Bom, mas o que isso tem a ver com ligações químicas, professor? Tem a ver, é fundamental. Vou ter que ampliar aqui um pouco melhor para que a gente possa entender isso de uma forma bem mais, né, coerente. Olha, olhando para esse nosso desenho, nós temos 2 condições. Pensando que isso aqui seja um átomo, certo? Tá claro isso? Aqui um átomo e aqui um outro átomo. Pode ser do mesmo elemento químico ou pode ser de elementos químicos diferentes.
que a gente vai avaliar aqui é as características do átomo. Conforme nós estudamos os modelos atômicos, nós vimos que o átomo basicamente é composto de partículas, né? Hoje, inúmeras partículas subatômicas, mas pensando em duas, né? Que é o que a gente vai estar agora pensando mais. Na parte central, né? Lembra que eu tenho características positivas, não é isso? E na parte periférica eu tenho características o quê? Negativas. É isso? Tudo bem até aí? E se eu aproximo, né, dois átomos? Aproximação entre dois átomos. Será que entre eles eu vou ter forças atrativas entre cargas ou eu vou ter forças repulsivas? Ou eu vou ter as duas? O que os senhores acham? Aqui no nosso modelo está representando as duas. Como? Por quê? Ora, se eu pensar na parte nuclear desse átomo, características positivas. Se eu pensar na parte nuclear deste outro átomo, características positivas. Características positivas com características positivas, repulsão. Se eu pensar na parte periférica desse átomo, características negativas, a eletrosfera. Se eu pensar na parte periférica desse átomo, características negativas. Negativo com negativo, repulsão. Então, eu tenho dois pontos aqui de repulsão. Núcleo, eletrosfera, eletrosfera. Mas eu tenho de atração? Tenho. Onde? Ora, se eu pensar nas características positivas desse núcleo, com as características negativas dessa eletrosfera, eu tenho uma atração. Certo? Ou se eu pensar nas características positivas deste núcleo, com as características negativas dessa eletrosfera, eu também tenho uma atração. Então, eu tenho duas condições atrativas e tenho duas condições repulsivas. Confere aqui? Tudo bem? E aí, professor, como é que então dois átomos vão se juntar para formar uma molécula? Se eu tenho tanto características repulsivas quanto características atrativas. Quando é que isso acontece? Que eu formo, então, né? Por exemplo, acabei de mostrar lá, a gente acabou de olhar lá, alguém falou para mim, esse é o cloreto de sódio, NaCl, maior componente do sal de cozinha. Aí eu tenho um átomo do elemento químico sódio e um átomo do elemento químico cloro, e formou esse composto iônico. Mas eu tinha as características positivas do sódio, contrapartida das características positivas do cloro. As características negativas do sódio com as características negativas do cloro, que eram as forças repulsivas. Mas eu tinha as características positivas com as negativas do cloro e as características positivas com as negativas do sódio, forças atrativas. Quando é que eu consigo fazer essa junção desses dois elementos aqui? Alguém tem uma proposta? Professora, eu acredito que aí entraria a parte de eletronegatividade e eletropositividade, e aí a gente teria que ver qual seria a maior tendência, né? Se a força atrativa deles seria maior do que a força repulsiva que atuaria entre eles, né? Por exemplo, nos compostos que têm alta eletronegatividade, eles vão ter uma tendência maior em atrair para eles, né, os elétrons. Certo. Então, você acha que aí eu vou ter que ter uma diferença entre essa força repulsiva e atrativa, e aí uma condição que a atrativa seria maior que a força repulsiva? É essa a sua opinião? Isso. Alguém tem outra opinião? Queria de fazer uma observação aí? Bom, então vamos lá. Quem falou aí foi o Matheus? Professor, isso mesmo. Isso, eu já estou conhecendo sua voz, Matheus. Não conheço a sua fisionomia, mas já conheço sua voz. Quando a gente voltar para a aula presencial, vocês vão chegar lá, não precisam falar o nome, não. Vocês só falam comigo. Bom dia. Eu falei, você é o Matheus. Bom, os que falam, né? Porque tem uns que não falam, aí fica difícil. Aí eu já não conhece, não. Normalmente as turmas é assim, eu tenho 2, 3 alunos que falam. Aí esses eu já conheço. Bom, então vamos lá.
pensando no raciocínio aqui que o Matheus nos sugeriu, né? Atrações e repulsões entre dois átomos. É o que nós acabamos de mostrar aqui, né? A atração está aqui, né? Núcleo, eletrosfera, núcleo, eletrosfera. Repulsão, núcleo, núcleo, eletrosfera, eletrosfera. Então, são as condições de atração e condições de repulsão. Então, olha, Matheus, lê esse pedacinho aqui para nós. Você consegue ler aqui para nós ou tá pequeno? Não, tá do tamanho bom. Aonde eu fiz a setinha aqui, aonde começa e aonde termina, por favor. Tá. Professor, o que seria essa abreviação FA? Ou eu leio assim mesmo? Esse F é a força atrativa. Ok. A força atrativa entre os átomos mantém os mesmos unidos e são responsáveis pelas ligações químicas. Essas forças ocorrem devido à atração coulombiana entre os diferentes espécies de íons de cargas opostas criadas nas ligações químicas. Então, ó, o que vai, né, aqui a gente tem aquela questão da força atrativa. Qual que é a força atrativa? É aquela núcleo eletrosfera de um átomo e núcleo eletrosfera do outro, né? Então, essa é a atração entre eles. Então, essa força atrativa, né, ela mantém unidos. Mas eu tenho que levar em consideração a força repulsiva? Tenho também. Então, vamos lá. Então, qual que seria a força repulsiva? Aí, Matheus, por favor, a força repulsiva. A força repulsiva entre os elétrons de dois átomos, quando estão suficientemente próximos, é responsável em conjunto com as forças de atração pela posição de equilíbrio dos átomos na ligação química, distância interatômica. Aqui é fundamental. Opa, existe então uma distância ideal para que ocorra a ligação química. A distância interatômica, ou seja, a distância entre os dois átomos. Existe uma distância ideal. Né? Senão, ela não acontece. E qual é essa distância ideal? Essa é a questão. A distância interatômica é a distância de equilíbrio. Olha lá, voltando naquela palavra fundamental, né? Essa palavra é linda, né? Equilíbrio, né? Tudo na vida a gente precisa de equilíbrio, não é? Nas ligações químicas também a gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? As forças atrativas e as forças repulsivas. Então, quando eu tenho um equilíbrio, elas são o quê? Iguais. Porém, sinais contrários. E aí, nesse momento, elas, quando eu aproximo um átomo, né, eu tenho aqui um átomo de um outro átomo, né, então eu tenho aqui as forças, né, que eu chamo de forças atrativas, seria essa, mas eu também tenho as forças, o quê? Repulsivas. E aí, nesse momento, essas forças atrativas, né? As forças atrativas, na verdade, se cancelam com as forças repulsivas. Essa é a distância ideal entre esse átomo e esse, para que aconteça a ligação química. Então, é mais ou menos isso aqui. Pensando em um gráfico. Sim? Deixa eu te interromper um pouquinho, só para tirar uma dúvida. Na ligação do sal de cozinha, quando ele liga, a força atrativa não é por causa do Na mais Cl menos para formar os dois? Eu tenho uma força entre os íons, né? Cargas positivas e cargas negativas. Mas qual é a distância que eu devo estar entre o átomo ou o íon, né? Porque ele deixou de ser átomo, de sódio com o íon cloro? Qualquer distância eles vão ocorrer a ligação? Não, tem que ter a distância das forças serem tá em equilíbrio, né? Isso, é isso que nós estamos discutindo. Então, eu tenho a força, logicamente, um vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons, mas não é qualquer distância que isso acontece. Certo? Por exemplo, aqui, eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e hidrogênio.
né? Pensando em questão energética, olha aqui. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho o eixo X ao eixo Y, né? A energia. E aqui no eixo X eu tenho, né, a distância internuclear entre os núcleos dos dois átomos do mesmo elemento químico. Se eu estiver, né, se eu pensar aqui, ó, questão energética, eu vou pegar aqui, que assim, não vou conseguir fazer a seta. Ó, a energia aqui, nessa distância aqui, essa distância aqui é uma distância que está aproximando aqui do encontro, né, da ordenada com a abscissa, próximo de zero. Confere? Essa distância aqui, muito próxima, pensando para o átomo de hidrogênio e hidrogênio. O que acontece com a questão energética? Ela é alta ou ela é baixa? Eu tenho uma alta energia, está lá em cima, o eixo Y, então a energia está aumentando. Confere? Isso é uma condição boa? Alta energia, com relação à estabilidade? Quando eu tenho alta energia, eu tenho alta estabilidade ou tenho baixa estabilidade? Baixa. Baixa estabilidade. Então, não acontece a ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Quando eu aproximo muito esses dois núcleos. Mas quando eu também mantenho esses dois núcleos a uma distância alta, que é o caso aqui, eu aumentei a distância entre os dois núcleos. O que acontece? Eu tenho uma energia um pouco menor do que aquela energia que eu tinha anteriormente, questão energética, mas ainda não é uma condição favorável para acontecer a ligação química. Agora, quando eu tenho aqui uma distância, né, de equilíbrio, onde e nisso implica em quê? Em uma menor energia. Uma menor energia faz com que, então, aconteça, né, aqui a ligação química. Então, aqui é o comprimento da ligação ideal. É o momento, é a distância desse átomo em relação a esse outro átomo do elemento químico hidrogênio, ela é ideal para que eu tenha uma menor repulsão entre eletrosfera e eletrosfera, núcleo-núcleo, atração entre núcleo-eletrosfera, núcleo-eletrosfera, ou seja, aqui eu tenho aquela condição, a força atrativa é igual à força repulsiva. Certo? Eu tenho aquela condição de equilíbrio. Então, essa é onde eu tenho a menor energia. Quando eu tenho menor energia, eu tenho maior estabilidade, é onde forma a ligação. Então, nem sempre um átomo ou um íon vai ligar com o outro. Tem que ter uma condição ideal. E qual é essa condição ideal? É que as forças, né, atrativas e repulsivas, a soma da sua atrativa e repulsiva entre os átomos, né, ela se anula, ou seja, quando a soma das forças atrativas e repulsivas é igual a zero. Essa é a chamada distância de equilíbrio. É quando elas são equivalentes. Tá claro isso ou não? Certo? Há alguma dúvida aqui, pessoal? Tá claro. Tá claro? Tá? Então, é fundamental, né, que a gente conheça essa distância entre os átomos, interatômica, para que o átomo consiga fazer a ligação química entre um outro átomo, ou um íon com outro íon. Tá? Então, não é em qualquer condições que eles se ligam. Né? Tem que ter as condições ideais. Isso aqui é exatamente o que a gente acabou de mostrar para vocês. Bom, então, aí, como o nosso colega falou, aí sim a gente vem aqui naquela questão, né? Elemento elettropositivo e eletronegativo. O que é isso? Elemento elettropositivo e eletronegativo. Nós falamos, basicamente, lá no início da nossa aula hoje, que nós tínhamos três tipos de ligações primárias. E nós comentamos, né? É a ligação primária iônica, e aí, basicamente, é o nosso colega que falou ainda há pouco, foi o nosso, não foi o Matheus, quem foi que falou? Foi o? Fui eu, Bruno. Como? Bruno.
Bruno, isso, Bruno. Então, essa que você acabou de falar, é a ligação primária, conhecida como ligação iônica, né? Entre o sódio e o cloro, são dois íons, condições iônica, mas nós temos também a ligação primária chamada covalente e temos a ligação primária chamada metálica. Então, nós vamos estudar uma a uma com mais detalhes. Todos os senhores conhecem essas ligações, já estudaram. Tá? Inclusive, já viram também a ligação iônica que acontece entre um elemento eletropositivo e eletronegativo. Foi o que o Bruno acabou de falar. Eu tenho o íon sódio com o íon cloreto. Já a ligação covalente, ela já acontece entre dois átomos com características eletronegativas. E a ligação metálica acontece entre dois átomos com características eletropositivas. Então, por que, né, isso acontece? Nós vamos discutir essas características, força nuclear, energia, que vai definir esse tipo de ligação. Bom, e aí, né, basicamente, nós temos, então, né, que define ligações químicas, em especial, né, nós vamos estar falando de eletrosfera do átomo. Tá? Então, quando eu falo em ligações químicas, eu estou falando de eletrosfera, né? É aquela parte lá do modelo atômico, quer dizer, é o modelo atômico proposto lá por Bohr, que nós mostramos para vocês, e basicamente nós estaremos falando de camada de valência. O que é camada de valência, pessoal? É a camada onde acontecem as ligações químicas e onde eu coloco os últimos elétrons da Exatamente, é onde eu vou distribuir os últimos elétrons, né? E ali é que acontecem essas ligações, os átomos se ligam, tá? Então, quando estivermos falando de ligações, a gente vai estar sempre pensando nessas características, tá? E nós não podemos esquecer desses detalhes. E aí, nós temos, né, uma característica importante, nós vamos começar falando dessa ligação, que é uma ligação, né, que na verdade, basicamente, ela não é uma ligação entre átomos, é uma ligação entre íons. E eu tenho esses íons com cargas opostas, né, e aí eu tenho uma força eletrostática, que é o que nosso amigo Bruno falou ainda há pouco, que resulta da atração eletrostática entre os íons com características positivas, que são chamados de cátions, né? Ok? E com características negativas, que são chamados de ânions. Bom, e aí vamos lá, vamos lembrar um pouquinho disso aqui que é fundamental. Depois a gente vai... vocês viram lá na plataforma Moodle, eu não sei se eu falei isso para vocês no final do ano passado, e ainda nesse ano letivo, tá? Final do ano passado e meio do bimestre, né? Ainda não estamos no meio do bimestre, não estamos não estamos no meio do semestre, né, de 2020. Nós vamos falar... eu deixei um artigo para vocês lá, de ligações químicas, lá na plataforma Moodle. Vocês viram ele? É esse artigo aqui, ó. Deixa eu só, antes de eu entrar aqui no detalhe, deixa eu só fazer uma pequena... Acredito que seja esse. Vocês viram esse artigo lá? Sim. Conseguiram ler ele aí no período de recesso? Não todo, mas eu consegui ler, principalmente a parte iônica. Certo. Então, nós vamos estar utilizando esse material aqui também, e eu gostaria, né, esse tema, ele ainda deve transcorrer em mais umas 2 semanas, para a gente fechar, porque ele é fundamental, porque a gente demora um pouco mais nele, porque depois, quando a gente fala de corrosão, a gente precisa ter entendido muito bem isso aqui, para que a gente possa realmente entender corrosão, tá? Então, ó,
né? É um artigo referente a ligações químicas, ele está lá na plataforma Moodle, está disponível para os senhores, tá? Eu posso colocar ele também, normalmente eu disponibilizo, acho que eu não disponibilizei para essa turma de vocês, não vou fazer isso, também no que acadêmico, em materiais, eu vou disponibilizar lá também, caso, né, vocês queiram olhar também lá no que acadêmico. E ele é um artigo técnico, não é muito recente, tá? Mas ainda é válido. E ele fala exatamente, né, das ligação iônica, covalente e metálica, que é aquilo que nós acabamos de falar para vocês, as ligações primárias, né? E deixa eu só ver se eu consigo. Você consegue ler aqui, Matheus, ou não? Precisa ampliar a mão um pouquinho. Assim melhorou? Dá para ler só agora dos dois jeitos. Aqui, só mexer aqui. Assim, você consegue ler só esse parágrafo aqui para mim? Sim. A natureza da ligação? Tá. A natureza da ligação química é revelada a partir da estrutura eletrônica dos átomos, mostrando como essa afeta as propriedades macroscópicas das substâncias. Os três tipos mais comuns de ligações químicas consideradas fortes e que estão presentes na maioria das moléculas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, são discutidas em detalhe. Certo, obrigada, Matheus. Olha, né, isso aqui nós que acabamos de falar, né, essa natureza é que vai definir, né, as propriedades macroscópicas das substâncias, tá? É fundamental para a área dos senhores, tá? Que se eu conheço, né, a natureza de como os átomos se ligam, ligações primárias, que é o que nós vamos discutir, mas, logicamente, isso vai imprimir, né, na forma como as moléculas se ligam, ligações secundárias. E isso vai imprimir na natureza, nas propriedades macroscópicas das substâncias. Tá? E aí, dentro disso, né, nós estudamos algumas características importantes, né, que as características da ligação iônica, as características da ligação covalente, a ligação metálica. E aí tem duas coisas também extremamente importantes aqui. Talvez isso aqui seja novo para vocês, né? Chamado TOM e TLV. O que seria isso? Teoria do orbital molecular, teoria da ligação de valência. Teoria do orbital molecular. A gente falou em orbital. Vocês se lembram quando nós falamos de modelos atômicos? Nós comentamos sobre orbital? Sim ou sim? O que era orbital mesmo, quando nós falamos de modelos atômicos? Bom dia, bom dia. É a Alguém se lembra posição, ou não? É a última localização onde será colocado o elétron, é a casinha do elétron? Isso, é a região, né? Eu até citei o exemplo, né? Que se você fosse um elétron, a região de maior probabilidade de encontrar você, por exemplo, a gente fala, é no meu quarto que eu gosto de ficar mais, né? Então, o seu quarto seria o seu orbital, a sua órbita. É a região onde você tem menor energia, maior estabilidade. Né? O universo, gente, caminha nesse sentido, né? De menor energia, maior estabilidade. Tudo é uma questão energética. E a busca, né, por esse equilíbrio. Você viu lá, ó, só acontece ligação entre dois átomos quando eu tenho o quê? Uma condição de equilíbrio. E quando é que eu tenho uma condição de equilíbrio? Quando eu tenho o quê? Uma força repulsiva igual a uma força atrativa, ou seja, elas se anulam. Isso faz com que eu tenha uma menor agitação. Se eu tenho uma menor agitação, eu tenho uma maior estabilidade. Então, tudo está relacionado com essa questão de estabilidade com questão energética. Né? Então, essa ligação, ela está intimamente relacionada com isso, né? E aí, nós temos aqui nesse artigo, eu só estou abrindo o artigo aqui porque eu quero que os senhores leiam ele com muito carinho. Eu vou até diminuir um pouco aqui agora, porque senão fica ruim, né? Para a gente visualizar. Ele fala aqui, quem não leu ainda, né? Eu sei que foi férias, vocês precisavam descansar um pouco.
Mas agora eu vou pedir para vocês realmente fazer essa leitura, né, para nossa próxima aula, com muito carinho. E eu vou voltar lá no slide, lá na minha lousa já já. Ele fala assim, ó, que a partir, né, do desenvolvimento da mecânica quântica, isso aqui é importante, isso aqui não é um termo novo para os senhores, né? Mecânica quântica é um termo novo? Não. Não. Nós temos lá a mecânica clássica, né, mecânica newtoniana, e depois vem, né, logicamente, a mecânica, né, a questão da dualidade da matéria, e aí entra toda essa questão quântica, né, da partícula, onda, e aí o elétron é o cara, né, aquela, como se diz, características, né, de partícula que tem massa, mas característica também ondulatória, descreve também uma onda. Então, isso foi a revolução. Como eu falei para vocês lá no modelos atômicos, nós falamos dos elétrons, nós falamos que a partir do... Vocês lembram quem que descobriu o elétron? E aí, depois, a partir desse descobrimento do elétron, que as coisas começaram a caminhar. E aí veio o modelo atômico de quem? Depois do conhecimento do elétron, da eletricidade, inicialmente o cara que propôs essa questão elétrica, né, foi Stolman, né, e depois disso veio Thomson, com o modelo atômico lá de pudim de passas, lembra disso? Então, né, tem uma equação, esse aqui é um cara, né, um famosíssimo, né, vocês já ouviram falar desse cara aqui? Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui, que eu estou sublinhando. Tem gente que fala Schrödinger, né? Schrödinger, enfim, é alemão, né? Que tem uma equação, né? E que correlaciona todas essas propriedades, né? E está relacionada com a estrutura eletrônica que nós mostramos para vocês. E aí as coisas começam a mudar, né? Dentro desse nosso mundo macroscópico a partir desse conhecimento dessas características, tá? Então, ele aqui faz um pequeno comentário e assim a gente chega aqui numa parte importantíssima, né? Da questão de energia, que é afinidade eletrônica, potencial de ionização. Então, quero que os senhores leiam isso aqui com muito detalhe, tá? Essas equaçõezinhas aqui que ele representa basicamente, né? O que seria uma afinidade eletrônica, um potencial de ionização, né? A energia de ionização. E, posteriormente, então, surge a ligação iônica, que eu vou voltar lá no nosso slide já, que é o que é uma ligação iônica, tá? Então, eu vou lá, depois eu vou voltar aqui. Só para mostrar o slide, mas isso a gente vai começar agora, ligação iônica. E depois, ele vem aqui com a ligação covalente, que vai ser na próxima semana, que a gente vai estar trabalhando em cima do artigo também. E aí, sim, ele já descreve um pouquinho mais a ligação covalente, dando, né, um enfoque na teoria de ligação de valência, na TLV, e também, né, acho que eu pulei aqui, e é na teoria de orbital molecular, que eu acho que eu passei ela aqui direto, ela ficou aqui para trás um pouco do tom. Então, é a teoria de ligação de valência, e tal, teoria do orbital molecular. E aqui está a teoria do orbital molecular, tá? E depois, logicamente, no final a gente fala das ligações metálicas, que eu falei para vocês, elas são primordiais, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre ligações metálicas, viu? Muito pouco ainda. Aqui tem algumas sugestões que a gente vai estar discutindo com vocês com relação às ligações metálicas. Tá ok, pessoal? Então, vocês têm esse artigo, eu gostaria que vocês fizessem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Porque, assim, parece um artigo que é destinado a um público ainda do ensino médio, mas é um artigo um pouco mais técnico, tem uma linguagem bem mais sofisticada, tecnicamente falando,
tá? Então, a primeira leitura, vocês podem ficar meio assustados. Então, faça a segunda, faça a terceira, que assim isso vai facilitar. Para que a gente entre nessa discussão na semana que vem. Ok? Combinado? Mas voltando aqui na parte mais simples, antes de começar a discussão do artigo. Basicamente, nós temos, então, o cloreto de sódio. Nós falamos o sal de cozinha, onde, né, o sódio, características positivas, e o cloro, características negativas. Mas por que isso acontece? Por que o sódio fica com características positivas e por que o cloro fica com características negativas? Alguém sabe dizer? Por que o sódio adquire características positivas e o cloro adquire características negativas? Alguém sabe? Professora, a única forma que eu consigo ver isso é pela aquela coisa que a gente aprende no ensino médio do octeto, né? De atingir o octeto, porque ali a tendência do sódio maior seria em doar o elétron para atingir essa estabilidade, enquanto que a do cloro seria de ganhar elétrons para atingir essa mesma estabilidade, né? Aí vem a eletropositividade e a eletronegatividade. A ideia é essa, só que a gente vai mudar um pouco os termos. Ó, né, o sódio aqui tem número de prótons 11, tem número de elétrons 11, porque o átomo, lembra, o conceito de átomo, né, dentro de todos os modelos atômicos que nós estudamos, ele sempre está no seu estado neutro. A neutralidade ela está relacionada com o quê? A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas o quê? Negativas. Então, eu tenho 11 elétrons. Aí, se eu faço aquela distribuição eletrônica, né? É exatamente isso, Matheus. Eu faço a distribuição eletrônica. Fundamental isso aqui, né? Que nós já sabemos fazer. Eu tenho isso aqui. E daí, se eu vou distribuir aqui os elétrons, né? Eu tenho isso aqui. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 11. Tá aqui a configuração eletrônica do nosso amigo sódio. Como é que seria a do cloro? A do cloro seria basicamente isso aqui, ó. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Né? Se eu passo os níveis de energia, basicamente isso aqui. Tá? E daí eu vou distribuir meus elétrons aqui. Vamos colocar de vermelho aqui. Então, ia ficar o quê? 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 2, 12, para 17, 5. Tá certo? Confere? Camada, quando eu falo em ligações químicas, como nós comentamos lá, eu penso em camada. E aí eu penso na camada de valência. Então, no caso do sódio, a camada de valência é a terceira camada. E no caso do cloro, a camada de valência também é a terceira camada. Agora, no caso do sódio, a nossa terceira camada, ela só tem o subnível S. Né? É aquela região lá que eu tenho, né? Eu tenho um apartamento, mas eu tenho quarto, eu tenho sala, eu tenho cozinha, não foi assim? Então, os elétrons estão nas camadas. Mas eles não estão soltos nas camadas, eles estão nos seus compartimentos. E dentro desses compartimentos, eles estão dentro de um determinado espaço que ele tem maior estabilidade e menor energia, que é o chamado orbital. Então, no caso do subnível S, nós falamos para os senhores que ele tinha o quê? Apenas uma órbita. E nessa órbita aqui, eu tenho quantos elétrons? Eu tenho um elétron. Essa é a condição. Agora, se eu vou lá para a terceira camada, no caso do cloro, eu tenho o subnível S e eu tenho o subnível P. No caso do subnível S, também eu tenho o quê? Uma órbita. Mas no caso do subnível P, eu tenho quantas órbitas? Eu tenho 3. Tá lembrado disso? Nós mostramos
nas nossas últimas aulas lá antes do recesso? Tá ok, pessoal? Tá claro isso ou não? Sim ou sim? Sim. No caso do subnível S aqui, eu tenho 2 elétrons, né? E aí nós falamos, tem o quê? Ele suporta 2 elétrons, mas desde que tenha algo atrativo entre eles, né? E isso faz com que eles tenham essa aproximação. Cargas iguais, elétron com elétron. Professora, como é que eu tenho aproximação? Ah, mas eu tenho campos magnéticos distintos. Né? E a gente fala que um gira num sentido e outro gira no outro sentido. Isso faz uma atração entre esses elétrons. E no caso do subnível P, eu tenho 5 elétrons. Então, lembra? Primeiro elétron entra com spin para cima ou para baixo, que é o sentido de rotacional do elétron. Como é que é? O primeiro é optativo, mas aí todos os outros têm que entrar com o mesmo spin e os outros são o contrário. Isso, muito bem, né? Então é a questão de estabilidade, isso aqui definido pela quântica. Isso não foi tão simples, não, tá? Então eu tenho 5 aqui, a gente colocou aqui os 3 primeiros para cima, eu ainda falto 2 elétrons. Então a gente volta semi-preenchendo, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Então tá essa condição aqui. Essa é a condição, né? No caso do sódio e no caso do cloro. Então, eles estão nessa condição aqui. Bom, o que acontece? Acontece que esse elétron que está aqui no sódio, dependendo da distância entre o sódio e o cloro, aquela distância atrativa e distância, quer dizer, a força atrativa, é melhor dizendo, a força repulsiva se equilibram, faz com que esse elétron venha e entre aqui, nesse orbital. Ah, mas professora, por quê? Porque se ele sair desse orbital e vir para cá, o sódio deixa de ter a terceira camada. Ele passa a ter o quê? A camada de valência dele passa a ser a segunda camada. E na segunda camada, não é regra do quinteto, é que esse orbital vai estar completo e os 3 orbitais do subnível P também vão estar completos. E quando eu tenho essa configuração de orbitais completos, eu tenho menor energia, eu tenho maior estabilidade. E, coincidentemente, isso confere com os gases novos, lá, aquele grupo 0 da tabela, certo? Que tem essa configuração estável. Por isso foi criada uma regra, mas a regra está correlacionada com isso. Né? A regra tem uma consequência, eu preciso entender, né, a explicação da regra. E aqui, né, e a regra tem exceção. Por quê? Porque tem momentos que isso não acontece. E a gente tem a explicação por que isso não acontece em determinados momentos. E aqui, esse elétron veio para cá, fez com que todos esses orbitais aqui ficaram completos. Isso também deu ao cloro uma menor energia, uma maior estabilidade. E, logicamente, então, o sódio, né, ele acabou perdeu um elétron, então ficou com 11 partículas positivas, não é isso? 11 partículas positivas, e quantos elétrons? 10 partículas negativas. Então, essa partícula positiva a mais, eu represento ela aqui. E o cloro? O cloro agora ficou com 18 partículas negativas e uma partícula e 17 partículas positivas. Um elétron, uma partícula negativa a mais. Já deixou de ter aquela característica que nós estudamos em modelos atômicos. Neutralidade. Tornou-se um íon com característica positiva, tornou-se um íon com características negativas. E aí, se eu tenho aquela distância interatômica ideal, equilíbrio, né, eu tenho, então, a junção dos dois e tenho a formação desse composto NaCl, que é o que nós chamamos de ligação numérica. Mas, né, para isso, pessoal, eu quero que os senhores agora, voltando aqui, né, só um minutinho. Quando eu falei do artigo aqui, né, aqui está a grande explicação
né, com relação a isso aí, que é aquela força colombiana, tá? Que faz com que, né, eu vou calcular então a variação de energia, a entalpia desse composto, e quando eu tenho aqui o íon sódio, o íon cloro, e eu formo aqui, né, o retículo cristalino cloreto de sódio. E aí eu tenho uma questão importante, né, que é a chamada energia de rede, que faz com que aquele composto, como eu mostrei para vocês hoje, anteriormente aqui no nossa lousa, só minimizar aqui, que eu falei exatamente isso aqui, ó. Vou voltar aqui só um pouquinho. Quando a gente começou a nossa aula, já estou finalizando, tá? Não vou tomar muito tempo, senhores, mas só voltando aqui. Falei, cloreto de sódio, substância iônica, temperatura de fusão 801 graus. Isso aqui está intimamente relacionado com essa variação de entalpia, com essa energia de rede, que faz com que esse composto, então, tenha uma alta energia para passar do estado, né? Eu necessito de uma alta energia para mudar ele do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, tudo isso, né, voltando lá na questão das ligações químicas. Pessoal, até aqui, há alguma dúvida do que nós comentamos? A gente vai parar aqui, ó, semana... Confere para mim, sábado nós não temos aula não, né? Vamos parar nesse slide aqui, porque esse aqui eu vou gastar Vou dar uma olhada e te respondo, professor. Por favor, olha para mim aí que eu esqueci de olhar isso, mas eu acho que não. Parece que eu tinha olhado e eu tinha visto que não. Bom, então a gente vai começar aqui, ó, nesse ponto aqui, formação de cloreto de sódio, que é primordial aqui essa discussão nossa, tá? Mas eu quero que vocês leiam o artigo, até o presente momento. Então, estou até deixando aqui esse slide que a gente começa aqui, a formação do cloreto de sódio, para a nossa próxima aula, ok? Deixar bem destacado aqui, ó, para vocês não esquecerem. Tudo bem? Vou voltar aqui para o Teams aqui, e aí a gente já vai fazer a chamada, e a gente já verifica isso. Só um minutinho aqui, deixa eu baixar aqui a lista de presença. A lista de presença. Tudo bem, pessoal? Tem mais gente aí? Estamos com... Essa turma hoje está vazia, né? O que está acontecendo? Com 19 alunos em sala. Ok. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dificuldade? Professora, a gente ainda não tem aula de reposição com você nesse sábado, não. Na verdade, a gente nem tem aula esse sábado, por enquanto. Né? Ok, então. Então, será segunda-feira, né? A nossa próxima aula. Vocês preferem que comece às 10h30 ou vocês preferem que comece um pouco mais cedo na segunda? Professora, a nossa aula de Sim. reposição está marcada